Olá pessoal, me chamo Paulo Henrique, como fui apresentado, estou como conselheiro no Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Quero dizer, a priori, que estou honrado de receber esse convite, de participar desse segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará. Agradeço o convite da Associação de Arquivistas do Estado do Ceará, esse estado maravilhoso, esse estado de uma rica cultura popular, um estado de um povo hospitaleiro, de um povo acolhedor, e que me honra receber esse convite. Como disse, estou como conselheiro no meu último mandato, o último ano de mandato, e discuti essa importante resolução, uma resolução que é pioneira em todo o país. Uma resolução que surgiu devido à forte demanda e problemas causados por má gestão de massa documental, por má gestão de documentos das instituições de ensino, sejam elas também públicas e privadas. Antes de explicar o contexto histórico da criação dessa resolução, preciso explicar um pouco da função, básica, rapidamente, da função dos Conselhos Estaduais de Educação. Os Conselhos Estaduais de Educação, eles são regidos pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e coloca o Conselho como um órgão consultivo e um órgão normativo de normas complementares na educação. Ou seja, dentro do âmbito do sistema de ensino, o conselho ele que vai fazer normas complementares, ou seja, resoluções que vão complementar a legislação federal e a legislação estadual. Essa resolução ela surgiu devido à forte demanda que acontecia. Algumas instituições de ensino fechavam as portas, encerravam suas atividades, não entregavam a massa documental para o arquivo da GEAGE. A GEAGE aqui na Paraíba é a Gerência Executiva de Acompanhamento à Gestão Escolar. Esse órgão, essa gerência, ela tem um arquivo de escolas que foram encerradas e mantém essa massa documental sob sua guarda. Ou seja, quando a escola ela encerra suas atividades, seja por qualquer motivo, os seus documentos passam a constituir o patrimônio do Estado. Porém, não existia uma normatização que regulasse como isso deveria ser feito. E aí surge aquela pergunta, mas Paulo, essa resolução ela está em vigor aí na Paraíba? E eu respondo que, infelizmente, por enquanto, ainda não. Ela ainda não está em vigor devido à burocracia existente na parte política, na parte de gestão. Entretanto, a conjuntura política um tanto quanto complicada de ano eleitoral, porém, em breve, eu acredito que ainda esse mês entrará em vigor, e entrando em vigor terá uma resolução pioneira, como tinha falado anteriormente, e que pode se expandir por todo o país, por todos os conselhos estaduais. Mas, Paulo, isso pode avançar para o Conselho Nacional? Acredito que não. Porque quando se há uma normatização do Conselho Nacional, ela é uma resolução de âmbito de norma geral. Porém, cada estado desse país ele vai ter suas especificidades, vai ter suas peculiaridades. Então é necessário de que cada sistema de ensino ele possa ter sua própria resolução, sua própria organização. E isso é importante contar com a ajuda das associações, porque o associativismo é muito importante para contribuir também com a gestão pública, contar com a participação das universidades, contar com a participação da sociedade civil organizada. Por isso é muito importante a organização e a participação nesses órgãos, sejam em conselhos, sejam em cobranças ao legislativo, em cobranças ao executivo. Essa organização política é importante. Não só para a gestão de documentos, para resolver algumas demandas, mas também para a gestão profissional, tanto da profissão de arquivistas, como da profissão de bibliotecários, de todas as categorias, elas precisam participar ativamente de todo esse processo.
Então, devido a essa demanda, como tinha falado, de algumas escolas que tinham acontecido isso, uma outra instituição de ensino entrou em contato por e-mail ao conselho, perguntando basicamente aquelas perguntas: se o documento, se eu digitalizar, posso, do que está no suporte de papel, jogar fora? Se eu digitalizar um documento, posso me livrar do outro? Coisas assim, as perguntas assim que me deixaram até estarrecidos em ter recebido esse tipo de pergunta. Entretanto, respondemos estas perguntas e surgiu a necessidade de se construir uma resolução a respeito dessa situação, de que dissesse: olha, o documento, quando você apenas digitaliza ele, ele só apenas é uma cópia digitalizada. Ele não tem valores de autenticidade, de integridade e todas essas outras características importantes que colocam um documento digital, ou ele mesmo ser um documento nato digital, já nascido no meio digital. Então, quando respondemos essas perguntas e começamos a pensar, nós procuramos os professores da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba, estudantes de arquivologia, para que possamos debater, porque essa resolução ela foi construída a várias mãos. Ela tem a participação de várias mãos. E isso é o que me deixa feliz, né, de ter essa participação. Não foi uma construção do conselheiro Paulo Henrique, ou do presidente do conselho, do qual também deixo meu abraço, professor Jackson Amâncio, ou de qualquer outro. Foi uma construção coletiva, de participação coletiva e de participação, mais importante, de arquivistas. Não adianta construirmos uma resolução para falar sobre arquivos e não chamar os arquivistas. Do mesmo jeito que não adianta fazermos sobre bibliotecas e não chamar bibliotecários, de que não adianta falarmos sobre odontologia se não chamamos odontólogos, de medicina não chamamos médicos e assim por diante. Então, vamos avançar, que nós vamos falar apenas de 3 tópicos que estão na nossa resolução: as disposições gerais, da guarda e a conservação dos arquivos escolares, da transferência dos acervos documentais. Aqui nós temos um pouco das disposições gerais da norma. Então, não vou fazer uma leitura detalhada, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. Irei fazer uma leitura geral e explicar os principais pontos da resolução. No final, deixo o meu endereço de e-mail, de rede social. Podem entrar em contato comigo, podem pedir a cópia da minuta. Entrego com o maior prazer. Peço também que dialoguem com os conselhos estaduais de educação dos seus estados, dos conselhos municipais, para que possamos ampliar ainda mais, para que possamos trazer esse auxílio para a administração pública, que nós possamos expandir ainda mais a arquivologia, essa ciência tão importante e que tanto contribui para esse país. Então, no artigo 1º, nós colocamos que a presente norma disciplina a gestão arquivística de documentos físicos e digitais no âmbito das instituições educacionais que integram o Sistema Estadual de Ensino da Paraíba. Então, para fins desta resolução, considera-se documentos natos digitais aqueles produzidos originalmente em formato digital. Mas, Paulo, isso daí é que nem dizer que a bola gira, que o círculo é redondo. Pois é. É importante nós termos essa clareza, né, é importante nós falarmos o óbvio, para que facilite para toda e qualquer pessoa compreender o texto normativo. Para que possamos já colocar um objetivo óbvio, mas que esse objetivo ele possa ser alcançado. Porque de que adianta ter uma norma de difícil, de impossível positivação? Ela se torna inócua. No artigo 3º, aplica-se o disposto dessa resolução. Os documentos produzidos
nas instituições de ensino infantil, fundamental, médio e técnico e de ensino superior vinculado ao sistema de ensino da Paraíba. Aqui na Paraíba, a única instituição de ensino superior vinculada ao sistema estadual de ensino é a Universidade Estadual da Paraíba. Lembrando que as universidades, sejam elas privadas, federais, os institutos federais, eles respondem ao Sistema Federal de Ensino, ou seja, respondem ao Conselho Nacional de Educação. Então, nossa resolução ela não abrange essa etapa, porque seria não podemos usurpar a competência de outro órgão. Perdão, parágrafo 4º. As instituições educacionais integrantes do Sistema Estadual de Ensino devem constituir comissões permanentes de avaliação e destinação de documentos, a CEPAD, a famosa CEPAD, nos moldes da Resolução 40 do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e conforme dispõe a Lei Estadual 11.263 de 2018. Aqui na Paraíba, nós temos essa lei estadual, no qual diz que todos os órgãos públicos do governo do estado, eles devem constituir uma comissão, uma CEPAD, uma comissão permanente de avaliação e destinação de documentos. Então, o que nós colocamos aqui é apenas uma reafirmação. Ao meu ver, eu não me considero um jurista, até porque um jurista é aquele que constrói uma escola jusfilosófica e eu não tenho ainda não tenho essa capacidade de construir, mas acredito que esta lei estadual ela precisa de um decreto que regulamente a sua implantação. Isso acontece não só na Paraíba, mas sim também em outros estados desse país. Temos até aquele adágio popular que diz que quando a lei pega é a lei que não pega. Na verdade, o que precisa é de regulamentação. A lei não é para pegar ou não pegar. A lei é para ser cumprida. Então, quando nós temos uma lei estadual que diz que tem que ser formada as CEPADs, as comissões, tem que ser feitas essas comissões. Então, nós apenas reafirmamos o que está na lei estadual e, sendo mais específicos, colocamos também debaixo do guarda-chuva do Conselho Nacional de Arquivos, da sua resolução, a sua resolução número 40, que regulamenta as comissões permanentes de avaliação e destinação. Artigo 5º. Considera-se arquivo escolar o conjunto de documentos produzidos e recebidos por instituições públicas e privadas, integrantes do Sistema Nacional e Sistema Estadual de Ensino. Ou seja, toda a massa documental, tudo que é recebido como documento, é considerado arquivo escolar. E aí já chega a ser uma discussão específica, né, da área do que é, o que não é. Enfim, isso já parte para um outro debate, para um outro momento. O artigo 6º, ele coloca que as instituições educacionais e suas mantenedoras, integrantes do Sistema Estadual de Ensino, ficam obrigadas a manter sob sua custódia os documentos referentes a informações escolares e acadêmicas, conforme as especificações contidas no Código de Classificação e Tabela de Temporalidade da atividade criada pela CEPAD. Não consta aqui no slide os parágrafos especificando o artigo 6º, mas no primeiro parágrafo coloca que tanto o Código de Classificação como a tabela de temporalidade, quando for formada e a formação da CEPAD, devem ser enviados para a Secretaria de Estado de Educação. Porque não adianta que as quantidades de escolas que existem, pelo número em cada cidade, várias escolas, nós conseguimos fiscalizar, né, com facilidade, com tranquilidade, as escolas estaduais. Porém, entre as escolas privadas, as escolas filantrópicas, as escolas municipais, nos quais o município não tem Conselho Municipal de Educação, ou seja, não tem um sistema municipal de ensino. Então é um universo gigante. Então como é que poderíamos saber como é que estava
como é que está cada tabela de temporalidade. Quem garantiria que utilizaria a resolução ou que estaria um profissional legalmente habilitado, um arquivista de fato, para que coordenasse essa comissão. Então é importante que nesse primeiro parágrafo de que as tabelas de temporalidades elas possam ser enviadas à Secretaria de Educação. Mas, Paulo, isso não é complexo? Não, não é complexo. Nós temos aqui na Paraíba um sistema chamado Saber, e o Saber ele coloca toda a administração da escola nesse sistema. Inclusive históricos de alunos, inclusive matrículas de alunos, frequência de alunos, é tudo feito pelo Saber. E o Saber ele tem condições de aportar e de receber todo esse material. E hoje em dia, com a utilização de inteligência artificial, nós podemos também averiguar se está correta. Não precisa fazer aquele trabalho manual, daquele trabalho de formiguinha, analisando um por um. Não, hoje em dia é possível fazer de uma forma rápida e célere e não é nada de outro mundo. Nada de outro mundo. Basta apenas organização e vontade de fazer. No artigo 7, nós já avançamos para o segundo capítulo, que é o que eu considero o mais importante e o mais específico, que é o da guarda e conservação dos arquivos escolares. No artigo 7º, diz que o dirigente da instituição de ensino ou seu representante legal da mantenedora são pessoalmente responsáveis pela guarda e manutenção do respectivo arquivo escolar, que deve ser mantido organizado e em condições adequadas de conservação e de fácil acesso de protocolo e consulta. O arquivo escolar deve ser poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos para fim de regulação, avaliação, supervisão e ações de monitoramento. Essa parte ela é importante, esse primeiro parágrafo que exemplifica de que a fiscalização ela pode acontecer a qualquer tempo e não necessariamente pode acontecer somente com uma denúncia, somente com a utilização de um e-mail que chegou denunciando. Não, pode acontecer a qualquer tempo. E por que essa foi colocada, Paulo? Quem é que vai fiscalizar? A secretaria? É o Conselho Estadual de Educação? Também, sim. Porém, já é pensando no futuro, na formação de um Conselho Federal de Arquivologia. É importante pensarmos também que já existe essa discussão e de que essa discussão ela pode se tornar uma lei, pode ser criada essa autarquia. Então, com a criação dessa autarquia, essa nova autarquia, ela pode e deve fiscalizar e averiguar. Então, nós colocamos aberto e colocamos pelos órgãos, pelos agentes públicos, que agente público é um conceito muito amplo, para que possa regular, avaliar, supervisionar e monitorar, que é o mais importante. Parágrafo 2º. Os documentos deverão estar disponíveis no endereço para qual a instituição de ensino foi credenciada ou no local indicado para a guarda e conservação de documentos. Porque o que acontece? Algumas instituições elas não têm o arquivo no mesmo lugar, o arquivo funciona em outro local. E algumas vezes nós não tínhamos ciência de onde é que funcionava esse arquivo. Onde é que existia esse arquivo ou o endereço desse arquivo. E isso era bastante complicado, porque precisamos saber justamente para poder fiscalizar. Então, eles deverão deixar acessível, se for fora da instituição, deixar acessível onde é que está localizado esse arquivo. Parágrafo 3º. O representante legal da mantenedora, esse linguajar de mantenedora, a escola ela possui CNPJ, ou seja, ela é uma empresa. Tanto a escola como a universidade
As universidades, os institutos, eles são, no caso das privadas, são empresas. E essas empresas, elas têm uma administração. Essa administração é chamada de mantenedora. É como se fosse uma empresa que administra outra empresa. Um exemplo das instituições públicas. Uma escola estadual, ela é uma escola estadual e ela é mantida por governo do estado. Uma escola pública, a escola pública X, que tem como mantenedora a empresa Y. Isso é muito comum existir no ramo da educação. Então é por isso que temos o representante legal da mantenedora, nós temos o dirigente da instituição de ensino, o responsável legal da escola e o responsável legal da mantenedora. E o representante legal da mantenedora responderá solidariamente, nos termos da legislação civil e penal, pela guarda e manutenção do arquivo escolar das instituições mantidas. É importante ressaltar esse solidariamente. Solidariamente, quando nós colocamos no direito, fulano responderá solidariamente com o ciclano. Isso acontece de que existem duas formas, responder subsidiariamente e responder solidariamente. Qual a diferença? A diferença é de que se responde subsidiariamente se falei com fulano, fulano resolveu, ok. Falei com fulano, fulano não resolveu, então procura-se o outro, ou seja, de forma subsidiária, em sequência. E o solidariamente, ele é concomitante, ou seja, é concorrente. Então, não apenas o responsável, o dirigente da escola vai responder, como também irá responder o responsável pela mantenedora. Eles respondem por iguais, respondem solidariamente. Então, essa diferença foi muito importante para colocar, para que algumas empresas administram várias instituições de ensino. Então, vão tentar se esquivar da sua responsabilidade. Então, quando nós colocamos responderá solidariamente, é de que não adianta tentar escapar. Não adianta tentar fingir que não é com você. Será com todos, porque eles vão responder solidariamente, concorrentemente. Então, continuando, nós vamos falar sobre a transferência dos acervos documentais. É uma parte importante e é a parte que causava dor de cabeça, tanto quando uma instituição encerrava suas atividades, quando existia a compra por uma outra mantenedora de ensino, e aí se ficava algo bastante complicado, que era quando os documentos sumiam ou quando realmente existia alguma coisa errada e o proprietário sumia com os documentos. Como tinha falado no começo, esses documentos, quando a escola encerra suas atividades, eles não pertencem mais à escola. Essa massa documental passa a fazer parte do patrimônio do Estado, ou seja, passa a ser gerido pelo governo do Estado. O artigo 8º ele diz: após o descredenciamento, a instituição de ensino e sua mantenedora, por meio de seus representantes legais, terão um prazo máximo de 6 meses para a emissão de todos os documentos acadêmicos escolares. Ou seja, o proprietário, os responsáveis legais da instituição, ele continuará responsável pelo prazo de 6 meses. O que acontecia de que, encerrei as atividades, não tenho mais nenhuma responsabilidade, e quem ficava faltando, ficava ao Deus dará. Quem ficava precisando de alguma coisa, ficava ao Deus dará, e não tinha a quem pudesse recorrer. No parágrafo único diz: em qualquer caso, o representante legal deve manter atualizado junto à GEAGE as informações sobre a localização do acervo quanto à responsabilidade pela emissão de documentos, ou seja, facilitar o papel do órgão de fiscalização. A GEAGE, como tinha falado, é a Gerência Executiva de Acompanhamento à Gestão Escolar. Essa gerência ela fiscaliza, ela faz a inspeção prévia nas instituições. Então, deve-se manter esse contato. Tanto é que a GEAGE que emite as carteiras de diretor e de vice-diretor e também de coordenadores. Então, é importante que mantenha essas informações com a GEAGE. O artigo 9º diz que toda instituição descredenciada ou em processo de descredenciamento,
ou seja, que já está no processo para encerrar suas atividades, ou qualquer que seja a forma de encerramento, deverá proceder à transferência de seu arquivo escolar para a GEAGE. Ou seja, está já caminhando para encerrar, para desistir, porque faliu, porque aconteceu qualquer outro problema, entregue, proceda já com a entrega desses documentos. Proceda já porque isso é importante, não só para quem estudou naquela escola, mas é importante para a sociedade. Parágrafo único que explica o artigo 9º, a instituição de ensino descredenciada ou em processo de descredenciamento deverá informar o prazo para proceder à transferência, bem como manter em seu sítio na internet as informações necessárias e suficientes para o público acerca da localização do acervo e dos responsáveis pela guarda e emissão de documentos em seus respectivos contatos. Muito importante existir, porque quando a escola já foi descredenciada, não se tinha mais nenhuma informação. Fechavam as portas e sumia e não tinha nenhuma informação. E aí a pessoa, depois de algum tempo que a escola fechou, iria tentar procurar para ver se emitia o seu histórico e não tinha condições de conseguir. Porque não existia mais escola, e aí a escola não entregou esses documentos à GEAGE, apesar de já existir uma lei estadual no qual diz que a escola já, quem encerra suas atividades deve entregar, mas não há ainda um decreto que regulamente. Então, quando nós fazemos uma resolução específica, nós estamos dando uma arma subsidiária ao Estado, ao Judiciário, para que possa proceder com penalidade. Nosso Conselho é a penalidade administrativa, né, do Conselho da Secretaria, mas existe a responsabilidade civil e também a responsabilidade penal. O artigo 10. A transferência do arquivo escolar será realizada mediante termo de transferência e aceito por parte dos responsáveis legais, tanto da mantenedora quanto da instituição de ensino extinta ou em processo de extinção, quanto da instituição de ensino receptora, no caso de compra e venda. Passarão a ser integralmente responsáveis pela totalidade e integridade dos documentos e registros acadêmicos recebidos, bem como a emissão de documentos. Essa parte é muito importante, porque existia a compra e a venda, mas não se pensava nisso. Não se transferia os documentos. Apenas fazia lá, assinava o contrato, comprei e pronto. E quem chegou antes dessa compra? É quem saía prejudicado. O artigo 11. O ato de descredenciamento a pedido ou de ofício indicará, a partir da informação do seu representante legal e da mantenedora de ensino, o nome do responsável pela emissão de documentos acadêmicos. O artigo 12. As mantenedoras de ensino extintas ou até a publicação desta resolução, qualquer que seja os motivos, têm o prazo de 30 dias para informar a localização de seu acervo. E o artigo 13. Os documentos e informações que compõem o arquivo escolar, independente da fase que se encontra da sua destinação final. Nós temos do artigo 104 do decreto 9.235 de 2017, ou seja, é necessário trazer a lume, né, trazer à luz todas as informações do seu acervo, até a entrega do seu acervo, seja ele de compra e venda, seja ele através da extinção, mas que tenha toda essa informação do acervo escolar. Então, pessoal, não queria que fosse algo maçante, né? Não queria que fosse algo que fosse cansativo. Então, eu quero agradecer a todos que compareceram, né? Que estão nesse evento. Agradecer mais uma vez a Associação de Arquivistas do Estado do Ceará. Agradecer por esse convite, me sinto muito honrado. E se ficou alguma dúvida, deixo aqui o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato por e-mail, perguntar, solicitar a cópia da resolução. Aqui também está o meu Instagram, também podem falar, podem mandar o direct. E na medida do possível vamos estar respondendo a todos. E pressionem também os seus respectivos conselhos estaduais para que eles possam regulamentar. Paulo, quando você fala de criar a CEPAD nos termos da resolução do CONARC, isso é uma reserva de mercado para que todas as escolas estejam obrigadas a contratar arquivistas? Isso foi uma pergunta que surgiu
E sempre faziam isso durante as discussões? E eu respondo que não. Não é uma reserva de mercado propriamente dita. É uma reserva de mercado feita pela própria necessidade. Qual é o profissional responsável pela gestão de documentos? E esse profissional ele deve estar não apenas nas escolas, mas em toda a administração pública e privada. Então, mais uma vez, agradeço o convite e espero poder participar de outros momentos. E obrigado. E obrigado a todos pela atenção.